Estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã, e agora para a gente falar sobre um tema que eu tenho certeza que interessa a todo mundo. Com o período das prévias carnavalescas que já está acontecendo, carnaval também já está chegando, né? E algo muito desejado por boa parte da população brasileira acaba se tornando bastante frequente, que é aquela apresentação dos atestados médicos e também os pedidos de licença nas empresas. De acordo com dados da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a quantidade de atestados apresentados durante e após as festas de carnaval, ela cresce nessa quantidade em até 20%. Mas, para nos trazer aqui, né, quais que são os direitos e os deveres dos trabalhadores, a gente vai conversar agora aqui no estúdio com o advogado trabalhista Henrique Messias, que vai também falar para a gente sobre os riscos, viu, desses atestados e licenças médicas. Henrique, bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Eu já vou logo começar com aquela pergunta clássica, né? Carnaval é ou não é feriado, Henrique? Bom dia, Mara. Bom dia. Bom dia aos amigos que nos acompanham através de Gazeta News. Então, Mara, o carnaval, por mais que seja uma festa muito cultural, que a gente tem, assim, esse costume na nossa região de brincar o carnaval, de ter uma folga no carnaval, o carnaval não é feriado. Absolutamente nenhum dia do carnaval, Mara, é feriado. O sábado, o domingo, a segunda, a terça, nem tampouco a quarta-feira. Então, a princípio, por não serem dias feriados, o trabalho deveria acontecer normalmente. E aí, né, muita gente acaba tendo essa ideia errônea de que é feriado e, às vezes, quando é convocado para trabalhar, acaba apresentando aquele atestado, aquele pedido de licença médica. Mas, às vezes, quando tudo isso é em excesso, pode prejudicar esse trabalhador? Pode trazer riscos para esse emprego? Sim, sim, pode trazer risco. As pessoas faltam, né, ao trabalho, porque é um dia normal de trabalho. E essa falta querem justificar através de um atestado médico. Esse atestado, Mara, às vezes, ele não traduz a realidade, ele não traz ali uma informação correta. Seja porque aquele atestado não está assinado por um profissional que tem a capacidade para fazê-lo, seja porque houve uma rasura naquele atestado, seja porque aquela doença realmente ela não aconteceu. Então, infelizmente, essas situações, elas são corriqueiras, principalmente nesse período de carnaval, das prévias carnavalescas, que aqui parece que começa mais cedo, né? Acontece mais cedo aqui em Maceió. E o trabalhador, sim, pode ser punido em virtude da apresentação de um atestado médico falso. Se eventualmente isso acontece, ele pode até ser demitido por justa causa, se identifica que aquele documento não é real. Era exatamente o que eu queria perguntar, Henrique, para você. Realmente pode acontecer, então, essa demissão por justa causa? Desculpa. Sim, sim, pode acontecer. Né? Por quê? Porque a relação de emprego, Mara, aquela relação que acontece no dia a dia, necessariamente existe uma relação de confiança ali entre aquele trabalhador, entre aquele empregador, a empresa ou empresário. E se você apresenta um atestado médico falso, aquela confiança ela deixa de existir. Se não existe a confiança, se justifica a rescisão do contrato de trabalho. E seria por justa causa, porque o trabalhador praticou um ato, uma falta grave que justifica essa rescisão. Então, se a gente pode orientar as pessoas que nos acompanham, é que, primeiro, o carnaval não é feriado, e segundo, se não é feriado, e se for convocado para trabalhar, se a empresa funcionar normalmente naqueles dias, ele deve prestar seu serviço normalmente. Acontece muitas vezes, né, que as pessoas elas gostam bastante de compartilhar a vida delas pelas redes sociais. De acontecer ali uma postagem, uma foto que foi publicada exatamente no dia em que, teoricamente, que supostamente essa pessoa estaria de atestado médico, estaria doente. Sim. Isso também pode acabar prejudicando esse trabalhador? Sim, sim, pode acabar prejudicando, tem sido cada vez mais comum. E nos processos judiciais, por exemplo, Mara, a gente tem tido essa juntada desse documento como prova, esse documento apresentado como prova nos processos, cada vez mais. Os prints, né? Os Isso, os prints. prints. Então, a pessoa apresenta no domingo de carnaval, por exemplo, um atestado médico dizendo que está com problema de saúde e por isso não pode trabalhar, mas ao mesmo tempo na rede social, seja dela ou de um outro amigo, de um terceiro, ela está lá, né, curtindo o carnaval, brincando, pulando e etc. E isso
depõe contra essa pessoa e deixa claro que ela poderia, se ela está brincando no carnaval, ela poderia estar trabalhando e aquele atestado não necessariamente está correto. Então, sim, ela pode se prejudicar também. E esse atestado médico também pode até acabar causando problemas para o médico, né, que fornece Sim. esse documento. Afinal, é um documento oficial, né, Henrique? Isso. Pode trazer problemas para o médico, mas a gente percebe, Mara, que, infelizmente, quando essas situações acontecem, muito pouco se parte do médico. É mais má-fé mesmo, Isso, né? é má-fé. Você tem um documento ali que foi lavrado em um posto de saúde, por exemplo, que sequer aquele médico estava atendendo naquele dia. Às vezes a data tá alterada, então, infelizmente, essas coisas acontecem ainda. Certo. Se o empregado deixar de ir ao serviço por 30 dias seguidos sem justificar, isso também pode ser acometido de demissão por justa causa? Também. A justa causa ela é autorizada em algumas situações específicas que estão previstas na legislação. Uma delas é o abandono de emprego, que é exatamente quando o trabalhador passa 30 dias sem prestar os seus serviços e sem apresentar uma justificativa. Outra é a prática de um ato que justifique a rescisão por justa causa, que é o caso do atestado médico falso. Então, essas duas situações estão previstas na legislação e autorizam a rescisão por justa causa, Maria. Henrique, para a gente então encerrar, né, qual que é o alerta que fica para quem está aqui acompanhando a programação da Gazeta News em relação aos atestados médicos falsos, às licenças médicas, prévias carnavalescas, carnaval e essas faltas injustificadas? Perfeito. Primeiro, como a gente já disse, o carnaval não é feriado. Se não é feriado e a empresa funcionar normalmente, o trabalhador precisa prestar o seu serviço normalmente, a não ser que ele tenha uma justificativa para a ausência se ele estiver efetivamente doente. Se ele não estiver doente, ele precisa comparecer ao trabalho sob pena de até, se for o caso, ser demitido por justa causa. Muito bem, nós conversamos então com o advogado trabalhista Henrique Messias, que nos esclareceu sobre essas faltas injustificadas, viu? Muito cuidado aí, você que vai curtir bastante o carnaval e as prévias. Henrique, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Bom dia, sempre bom demais tê-lo aqui junto conosco. Obrigada. Agora nós vamos direto para Arapiraca, que com a chegada das chuvas, descartes irregulares nas ruas estão gerando alagamentos e aglomeração de insetos lá na capital do Agreste.